Desde APLA creemos que generar espacios de debate es generar transformación. Te invitamos a nuestro primer encuentro virtual de sostenibilidad. Bom dia a todos, Estamos aqui agora para começar a palestra do Rodrigo sobre cenários e impactos da privatização das refinarias. Primeiramente, gostaria de dar a bem-vinda a todos. Para mim é um prazer participar dessa reunião latino-americana de logística, da 23ª edição, outra vez na plataforma virtual, que por um lado é ruim que não conseguimos ficar ao vivo com os nossos amigos, tomando um café, almoçando, por outro lado, olhando o lado cheio do copo, a gente consegue compartilhar com muito mais pessoas nesse formato, como foi ano passado, um sucesso esse modelo, Muitas pessoas participaram, foi excelente. Então, agora eu vou fazer a apresentação aqui da vasta experiência do Rodrigo, é um prazer receber o Rodrigo aqui. Rodrigo Mas é sócio do escritório da Bain Company no Rio de Janeiro. Rodrigo tem mais de 20 anos de experiência com clientes sêniores e executivos da região. Rodrigo é o líder da prática de produtos químicos da Bain na América do Sul e afiliado ativo da prática global de energias e recursos naturais da Bain. Rodrigo atendeu grandes clientes na América do Sul que atuam nos segmentos de petroquímicos básicos, industriais, produtos químicos inorgânicos, termoplásticos, intermediários químicos, fertilizantes, ingredientes alimentícios e distribuição de produtos químicos, bem como atuou e atua nas associações da indústria química. O Rodrigo foi coordenador do estudo de diversificação da indústria química brasileira, promovido pelo BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social aqui no Brasil, que abordou mais de 30 segmentos em profundidade. Rodrigo também liderou e lidera diversas atribuições para clientes de produtos químicos, principalmente em tópicos de estratégia, melhoria de desempenho, fusões e aquisições. Rodrigo é engenheiro elétrico pela Universidade de São Paulo, a Escola Politécnica da USP, e Rodrigo é mestre em engenharia química também pela Universidade de São Paulo, a Escola Politécnica. Eu, como trabalho na Braskem, tenho uma relação fortíssima com a Bain e Rodrigo, junto com a Bain, desenvolve grandes trabalhos aqui conosco. É um prazer ter o Rodrigo com a gente. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigada. Obrigado, Silvia. Obrigado, Apla, pelo convite. É um prazer participar desse evento. Embora virtual, espero que seja útil e seja benéfico esse momento com vocês, e espero muito em breve estar num evento presencial com todos, para podermos também, além de discutir os temas importantes da indústria química na América Latina, poder nos confraternizarmos após esse período tão difícil todos nós estamos passando em função do Covid. Eu estou trazendo aqui um assunto que para o Brasil é bastante relevante, imagino que para a América Latina também tenha sua relevância, então gostaria de falar um pouquinho sobre o processo de privatização do parque de refino no Brasil e seus impactos para a indústria química, petroquímica, também incluindo aspectos da área de supply chain e logística. Tá? Então, gostaria de iniciar a apresentação falando um pouquinho do contexto que o Brasil se insere no refino mundial, da sua importância da privatização, e depois falar um pouco do processo em si e dos potenciais impactos que podemos esperar para a indústria petroquímica na região. Inicialmente, bom, eu peço desculpas, eu vou falar em português aqui, mas como a Silvia começou falando, acho que todo mundo consegue entender. Eu vou tentar falar devagar aqui para facilitar. Esse quadro inicial mostra o contexto global do universo de refino, onde cada um dos eixos representa a posição de cada região em relação ao déficit ou superávit na produção de petróleo e no outro eixo na produção de derivados. Então, nossa região é uma das poucas no mundo, e o Brasil aqui se inclui, que tem uma posição relativamente atraente para o refinador.
pois está em uma região que exporta petróleo, né, então uma posição longa em crude, e uma posição relativamente curta, importador de derivados. Então, é uma região que, de fato, oferece aos refinadores a oportunidade de agregar mais valor pela diferença de arbitragem da logística do petróleo e dos derivados. Tá? Outras regiões do mundo são ou mais longas em derivados ou são mais curtas em derivados, mais curtas em crus também, e aí a dinâmica é um pouco diferente. Então, nosso mercado, particularmente o Brasil, se torna, sob essa ótica estrutural, relativamente atraente para refinadores formarem posições. Tradicionalmente, no Brasil, todos sabem, o refino está nas mãos da Petrobras, a empresa estatal que basicamente estruturou todo o parque ao longo dos últimos 50 anos e, mais recentemente, vem fazendo esse movimento de privatização para permitir um mercado mais competitivo e mais dinâmico. Olhando essa lógica, seria natural que o Brasil e o parque de refino pudesse ter relativamente bons índices de ocupação da sua capacidade para atender a necessidade do mercado, mas, na prática, isso não vem acontecendo nos últimos 5 anos. E a razão principal desse movimento de retração da utilização do parque de refino, além da estagnação da demanda, deveu-se a uma estratégia da Petrobras de formação de um mercado mais competitivo contra as importações, para permitir que houvesse uma melhor definição da comercial dos consumidores de informação de preço dos produtos derivados de petróleo. Então, esse gráfico mostra 2 momentos muito distintos no Brasil, até 2014, com o parque de refino basicamente a full capacity para atender a demanda local, ainda que com a precificação bastante afetada por questões políticas, porém, a partir do momento de uma nova gestão da Petrobras, houve um movimento de redução da utilização para poder permitir a entrada de importação, tanto de diesel quanto de gasolina, e a nafta, o principal insumo petroquímico, já era um produto bastante importado e sendo desprivilegiado em relação à gasolina, mas mais recentemente tendo um espaço maior de suprimento, ainda assim muito importado para uso no Brasil. Então, o Brasil hoje tem um refino relativamente pouco utilizado, e em paralelo, esse movimento de privatização está em andamento. Né? Como que esse processo está ocorrendo? A Petrobras colocou em torno de 9 refinarias, sendo 5 de grande capacidade, que estamos listando aqui nesse quadro do lado esquerdo. Né? Elas estão representadas de forma ilustrativa com triângulos azuis mais claros no mapa do Brasil, e elas são notadamente refinarias mais distantes do principal mercado brasileiro de derivados e de refino da Petrobras, que a gente chama de Cluster Rio de Janeiro e São Paulo, onde a Petrobras tem 6 refinarias muito integradas e próximas do principal polo de exploração e produção de petróleo, uma capacidade total em torno de 1,2 milhões de barris dia. Porém, essa capacidade que está em processo de privatização e mais distante desse polo, perfaz outro 1.200.000 barris dia, ou seja, estaremos diante de um cenário de potencial privatização de 50% da capacidade de refino nacional. Junto com as refinarias, estão sendo privatizados parques de supply chain, de midstream associados, né, em diferentes formatos. E o processo atual ele está em diferentes estágios para cada refinaria, sendo que o processo mais avançado é o da RLAM, na Bahia, onde já se está em um processo de closing com o fundo Mubadala Capital,
devendo terminar esse processo até o final do ano, e outras refinarias estão em estágios aí de disputa ainda até o signing do potencial contender ganhador. Tá? Então, é um processo lento, um processo que ainda existem definições de quais, de fato, serão as refinarias plenamente privatizadas, mas que está em andamento e deve ser monitorado por todos nós. Assumindo um cenário de privatização dessa relevância, ou mesmo parcial, o que a gente pode esperar de mudanças, né? E, de fato, novos agentes entram no mercado, né, e buscando o retorno sobre o investimento sob diversas formas, além de assegurar a business continuity e a gestão de riscos relacionado a esse movimento de aquisição. Então, a gente pode esperar alguns movimentos com impacto para o setor de downstream, de oil and gas, e também para o setor petroquímico. Então, a gente se classificou aqui em 6 grandes grupos. O primeiro que é muito relevante está associado à forma como o Brasil vai atuar no refino a partir da privatização. A Petrobras, tradicionalmente, ela otimiza o seu parque de refino como se fosse uma única refinaria, tomando decisões centralizadas de uso das refinarias e da infraestrutura para atender o mercado. E a partir da privatização, a gente vai deixar de ter esse modelo e passar a ter otimizações mais locais do uso de cada refinaria. Né? Para otimizar uma refinaria específica, o principal driver de valor é a sua utilização. A sua utilização, que hoje está abaixo do que a gente considera benchmark, portanto, as refinarias privadas estarão forçadas a buscar colocação dos seus produtos no mercado brasileiro e também através de eventuais exportações. Isso deveria também trazer uma maior competição pelo mercado e até uma potencial reação da Petrobras na utilização dos seus próprios ativos remanescentes. Para assegurar essa utilização e a colocação do produto, várias das refinarias a gente prevê que vão buscar um melhor relacionamento de longo prazo com clientes, principalmente aqueles que possam assegurar a demanda de produtos derivados do petróleo e, portanto, as políticas comerciais deverão ser alteradas em relação ao modelo atual, onde apenas um agente fornecedor dita as regras comerciais de precificação para todo o mercado. Então, a gente pode imaginar que uma dinamização dessas relações, tanto na formação de preço, quanto na formação de contratos de longo prazo, como na própria quebra do modelo tradicional de isonomia de preços que a Petrobras costuma fazer para os seus clientes, seus vários clientes, especialmente em diesel e gasolina. Outra tendência para a otimização que a gente imagina vai ser uma lógica de suprimento de petróleo e perfil de produção de derivados que vai ser orientada a valor, não necessariamente só a suprimento. Então, as refinarias individualmente vão estar buscando o seu ótimo local e isso pode alterar o perfil de produção particular de cada refinaria privatizada, mediante as condições de mercado. E pensando mais em médio e longo prazo, a gente imagina oportunidades de expansão de capacidade, oportunidades de colocação de novos hardwares dentro das refinarias para a otimização da complexidade e até da integração com clientes, né, e aí surgem oportunidades para a indústria petroquímica, e também a busca por melhorias nas ineficiências que o supply chain brasileiro de petróleo e derivados, e também incluindo insumos petroquímicos que existam, possam ser trabalhados para buscar a maior valor para esses agentes privados. E daqui surgem oportunidades também para a indústria petroquímica. Falando um pouquinho agora, mergulhando um pouquinho em alguns dos pontos, só para ilustrar, a gente queria colocar aqui algumas referências, né, e alguns pensamentos mais detalhados. Então, primeiro é da utilização da capacidade. Então, todo player privado que está olhando o parque de refino brasileiro pensa em utilizações muito acima do que se vê atualmente dos seus ativos,
e os benchmarks aí de técnicos apontam aí para uma faixa entre 90% e 95%, né? É óbvio que isso varia conforme o ano e conforme a região, diante das dinâmicas particulares de cada mercado. Entretanto, esse é um nível saudável operacional que refinadores mais livres operam. Então, as refinarias brasileiras privatizadas, particularmente, deveríamos esperar esse tipo de comportamento. Novamente, para assegurar a colocação, a gente entende que os refinadores terão que formar novas formas de atuação junto aos clientes para assegurar a colocação dos volumes e buscar a agregação de valor, sustentando as utilizações. Então, a gente vê impactos em busca de contratos de médio e longo prazo, para proteger contra a ameaça das importações ou contra a ameaça de outros players nacionais, também para aumentar a visibilidade do próprio planejamento de produção, e também reduzir os riscos financeiros que vários desses players privados vão ter, pois estarão adquirindo ativos e se financiando para essas aquisições. Então, os próprios agentes financiadores estarão cobrando desses novos players garantias para poder honrar com os seus compromissos, e, para tanto, contratos de longo prazo ajudam a dar essa segurança aos financiadores. Para clientes, isso pode ser uma oportunidade importante para sentar à mesa e negociar boas condições comerciais diferenciadas, e também, dessa forma, assegurar inputs numa visão mais de médio e longo prazo. E a gente pode prever também alguns movimentos entre os refinadores, seja de swaps de produtos, sejam de trocas, né, de correntes, que vão dar aí a melhor condição de otimizar seu fluxo de inbound e mediante o perfil de cada refinaria. Em termos de mercado, pode-se perguntar, bom, mas o Brasil vai conseguir prover demanda para atender a essa utilização toda? A gente acredita que para diesel, com certeza. Para a gasolina, é um question mark. A gente acredita que ainda vai haver uma certa ociosidade de mercado, médio e longo prazo, em relação à capacidade produtiva brasileira. Então, lá, o quadro esquerdo é uma simulação justamente dessa demanda e da faixa mais otimista e menos otimista de produto de gasolina para o ciclo O. E de diesel a gente olha no lado direito do quadro. Então, a gente tem a faixa vermelha, seria a utilização do refino nacional. Então, você vê que está acima da demanda de gasolina nos nossos cenários, e do diesel está abaixo. Então, o que vai acontecer aqui na prática é que os refinadores vão buscar o mercado de diesel e vão ter que se virar, digamos assim, com o problema do excesso eventual de gasolina e de colocação. Isso pode trazer oportunidades até para a própria indústria petroquímica, mas não só para as regiões próximas de algumas refinarias terem aí uma opção de abastecimento. Então, por exemplo, no sul do Brasil, Argentina, Paraguai, podem ter aí como uma alternativa a Refap, privatizada como fonte de suprimento, que vai estar aí pressionada para a colocação da gasolina, e que será necessária para colocar demanda no mercado de diesel e poder ocupar a refinaria. Questões de perfil de produção, né? Então, todos sabemos que as refinarias podem manipular o perfil conforme o hardware e os inputs de petróleo, e a gente imagina que isso vai ser bastante dinamizado conforme as condições de cada mercado e da otimização de cada região. Então, aqui a gente traz exemplos aí de perfis bastante distintos de 3 das refinarias que estão sob privatização. É óbvio que existe uma faixa mínima e máxima, mas a gente vai poder enxergar as refinarias tomando decisões em relação ao perfil de produção conforme as questões particulares de cada mercado, e é importante monitorar essas condições como um cliente potencial
clientes potenciais das refinarias para aproveitar de eventuais oportunidades. E, finalmente, fazendo um closing, a gente acredita que existam aí muitas oportunidades e alguns riscos aí para a indústria petroquímica. A primeira associada à utilização das refinarias, de fato, as refinarias vão ter que buscar mercados para colocar esses produtos de forma competitiva e dando a segurança de escoamento do produto. Então, isso pode se configurar uma oportunidade para produtores químicos que possam oferecer esse outlet. Toda a parte de commercial terms deverá ser trabalhada para poder assegurar isso, e acho que deverá haver maior abertura para flexibilização. Integrações e sinergias refino-petroquímica, que são grandes discussões históricas no Brasil, pouco aproveitadas, em função da própria postura da Petrobras em relação a essas questões, deverão ser mais abertas à discussão. Então, aproveitar correntes da refinaria para feedstocks com compartilhamento de infraestrutura e investimentos deverão ser diálogos possíveis e mais fluidos no futuro. E a própria logística de inbound e outbound das refinarias e eventual compartilhamento com as petroquímicas poderão ser objeto de discussão para busca de otimizações, investimentos que permitam maior competitividade do parque de refino e também das petroquímicas que poderão aproveitar dessa situação para viabilizar certos gargalos que estão sendo crônicos e precisam ser equacionados aí no futuro. Um risco de curto prazo que a gente vê relacionado justamente a esses gargalos, então a gente provavelmente vai ter no curto prazo, após a privatização, algum tipo de gargalo de curto prazo de infraestrutura que tenha que ser trabalhada, e se isso afetar a indústria petroquímica, pode haver uma certa entropia e tensão na relação. E também devemos ter consciência que as refinarias vão estar buscando melhor margem, então, eventualmente, algumas correntes que hoje estão disponíveis poderão ser questionadas por alguns refinadores em função das suas próprias otimizações sob nova direção, digamos assim. Então, as petroquímicas clientes devem ficar atentos a esses movimentos e buscar formas de mitigar potenciais riscos de suprimento nesses tipos de cenário. Então, com isso, eu gostaria de encerrar minha palestra e me colocar à disposição para perguntas, e, mais uma vez, agradecendo aqui a disponibilidade e o convite da APLA para esse momento. Muito obrigado. Bom, Rodrigo, eu já tenho até uma pergunta aqui. Acho até que você já comentou alguma coisa a respeito disso, mas acho que seria legal você reforçar, né? Mas, enfim, acho que até a tua palestra já fala alguma coisa. Como a privatização das refinarias poderia afetar a relação da Petrobras com a indústria petroquímica no Brasil? Porque tem o tema que você comentou, mas nem todas as refinarias serão privatizadas, né? Outras, então a Petrobras continuará fornecendo matéria-prima. E, além disso, existem os ativos logísticos. Então, quer dizer que também, enfim, o Temadre na Bahia, tem os ativos logísticos no Rio Grande do Sul, enfim. Como é que você enxerga isso? Bom, Silvia, a Petrobras, ela tradicionalmente trabalha num modelo de certa dominância, né, nesse diálogo, né, com os clientes, em função, de fato, da falta de alternativas, né. O fato é que a privatização deveria ser vista pela Petrobras como um challenge para competir, né, de forma estratégica com outros potenciais players que deveriam também trabalhar na atração de clientes e de mercados de derivados de petróleo, e a indústria petroquímica se insere nesse contexto, né? A gente pode esperar desde o comportamento de não fazer nada em relação a isso, ou seja, a Petrobras dizer, olha,
A gente tem regiões que eu não atuo mais, e na região que eu atuo eu não vou mudar o meu comportamento, trazendo uma atenção, mantendo a atenção com as empresas da região, petroquímicas, que já vem tradicionalmente ocorrendo. Esse é um cenário que a gente tem que antecipar. E aí, nesse caso, as empresas petroquímicas têm que estar realmente, de fato, olhando, né, estrategicamente se essa relação com a Petrobras, como mantê-la diante de potenciais novas alternativas, né? E a outra postura poderia ser, bom, agora que eu preciso competir e o meu refino vai estar precisando, de fato, trazer valor dentro de um contexto mais competitivo, trabalhar com os clientes de uma forma mais aberta a discutir otimização de cadeia, colocação de produto no mercado, diante de contratos e fortalecimento da sua cadeia downstream e midstream para estar mais resiliente à competição, né? Eu vejo que não dá para descartar o primeiro cenário em função de um certo regionalismo, né, da competição que está sendo desenhada. Então, a gente tem, de fato, a região sul-sudeste, muito ainda com a presença da Petrobras dominante no refino, né, São Paulo e Rio de Janeiro em particular, e a gente vê ela se desfazendo de posições no sul e no nordeste, e aí provavelmente o papel dela naquelas regiões vai ser mínimo na atuação com empresas químicas, né? Deixando essa posição para as empresas privadas atuarem, né? Porém, essa competição interregional, né, ela se manifestando na indústria química deveria trazer a Petrobras um pouco para uma atitude mais de tentar fidelizar clientes e promover a competitividade de suas cadeias. Então, vai depender um pouco desse dinamismo de segmento a segmento, e isso de forma prática deverá levar um certo tempo, né, para de fato os cenários se materializarem e essas decisões se ocorrerem de forma Petrobras. Eu acredito na Petrobras reagindo mais do que sendo proativa em relação a isso. Até porque ela tem ativos logísticos que não são triviais, né? Tem muito dinheiro na mesa, né? Exatamente. Mas eu vejo os players privados acho que primeiro preocupados com o business continuity, né? Então, tenho certeza que a refinaria não vai explodir, não vai operar, etc. Então, acho que isso vai ser uma preocupação nos primeiros 6 meses, 12 meses de um novo owner. E a partir daí buscar de fato mais valor e aí ser proativo. E aí eu acho que a indústria petrolífera tem um papel importante de trazer essa visão, sabe? Porque os players, pelo menos os players que estão sendo sinalizados inicialmente, são players que não são necessariamente especialistas em refino, certo? Então, são investidores financeiros ou são holdings industriais, mas que vão estar aprendendo, né, com o processo. Então, a indústria química, petroquímica está ali mais próxima, né, poder trazer essa visão, protagonizar esse diálogo, acho que vai ajudar a acelerar e até a direcionar um pouco do diálogo com os novos refinadores. Certo. E mais outra pergunta aqui. Você prevê oportunidade para as indústrias químicas trabalharem em conjunto com os novos players das refinarias no Brasil na construção da cadeia de suprimento e logísticas mais eficientes para insumos químicos? Aí eu acho também que você já meio comentou, devem ser aquelas correntes, talvez que a Petrobras não preste muita atenção, e aí, com esses novos players, talvez se tenha algumas oportunidades. Você enxerga isso? Eu enxergo sim, eu enxergo que a Petrobras, de fato, nunca quis com afinco discutir esse tema em função de prioridades, seja do abastecimento de derivados de petróleo, gasolina e diesel em particular, e GLP,
seja de fato de alocação de tempo e capital entre esse tipo de iniciativa e o EIP ou outra iniciativa que a holding assim comanda, né? Então, eu vejo uma questão de foco, de fato, falta de foco. É lógico que a gente também não pode dizer que não foi feito nada, porque existe, de fato, uma infraestrutura, existe alguma integração, existe ativos logísticos que funcionam hoje, mas eu vejo que essas oportunidades que estão represadas, principalmente nos polos de influência dos players privados, deveriam ser foco, né, de discussões e investimentos para agregar valor, de fato, né, para esses ativos privatizados. Então, aqui, novamente, a gente tendo esse conhecimento de que um terminal tem um gargalo, de que uma corrente de refino possa ser aproveitada, que está escondida dentro do processo atual, ou até mesmo de algum tipo de integração energética ou integração de outra natureza, de infraestrutura, né? Essas oportunidades que possam trazer eficiência, acho que acho que a indústria petroquímica tem que protagonizar, tem que trazer e debater dentro do diálogo com os novos privados. E eu tenho segurança que eles estarão muito mais abertos a ouvir e com muito mais interesse. Sim, apetite, né? E apetite em analisar e tomar decisões, né? Agilidade para, de fato, extrair valor, né, dos ativos que foram, de fato, adquiridos. Bom, Rodrigo, por causa do tempo, eu vou fazer só mais uma pergunta, né? Porque a gente já está com. Bom, mais uma pergunta aqui. Vemos muitas importações de combustível entrando no Brasil e infraestrutura logística sendo construída, né? Especialmente em terminais portuários. É o caso do diesel, né? O Brasil sempre foi net importer de diesel, né? Mas você disse que a privatização das refinarias aumentará o nível de utilização, que obviamente faz sentido, né? O que vai acontecer com toda essa estrutura que o pessoal tem construído para importação, na sua opinião? Ela vai ficar ociosa? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, Silvia, o Brasil é um continente, né? Então a gente tem diferentes realidades. Então, o que eu posso dizer, em forma geral, é que no norte e nordeste do Brasil, a gente vai continuar tendo uma infraestrutura muito direcionada a atender ao desequilíbrio de oferta e demanda da região. Então, aquela infraestrutura, ela realmente é estrutural, digamos assim. Ela tem que existir para poder fluir o produto no mercado de forma otimizada. E serão mercados onde o crescimento, particularmente no diesel, se espera muita aceleração em função de todo o desenvolvimento do agronegócio nacional nas regiões norte, centro-oeste. Então, assim, esses parques não certamente ficarão ociosos. É lógico que poderão ficar ociosos se a oferta for muito além da necessidade, mas vão ser necessários. Ativos logísticos mais próximos das regiões de influência das refinarias vão ser mais desafiadas. Mas, por outro lado, a gente não teve a cultura e o mercado de trading desenvolvido no Brasil nos últimos anos. Só mais recentemente se manifestou mais, né? E a gente acredita que essa tankagem, essa infraestrutura vai ser boa parte também direcionada a fazer o trading, ou seja, importadores ou mesmo refinadores no Brasil formando posições em polos, em terminais de atendimento para disponibilizar produto aos seus clientes e eventualmente ir armazenando esses produtos por mais tempo, né? Então, a gente vê, isso não quer dizer que vai haver ociosidades, isso quer dizer que aqueles ativos vão ser olhados de uma outra forma, quer dizer, como uma forma de conseguir algumas arbitragens, como conseguir assegurar a formação de posição no mercado mais competitivo e quem ganha é o cliente, né? Quem vai ganhar é o cliente, mais opções e obviamente as refinarias vão estar lutando para
não perder muita participação e, consequentemente, o preço deverá ser muito mais dinamizado para assegurar que isso aconteça. E para o produtor petroquímico, acho que também isso tem que ser bem olhado à luz das alternativas para poder, de fato, também se beneficiar dessa nova dinâmica competitiva que a infraestrutura vai trazer. Então, a gente sabe que não são as correntes principais, né, das refinarias, que são principalmente diesel e gasolina, mas como complemento, né, e como opção, nos parece fazer sentido aí também estar de olho nessas oportunidades para poder eventualmente viabilizar alguns arcos de abastecimento competitivos como matéria-prima petroquímica. Tá bom. Então tá, Rodrigo, agradeço a palestra, a sua disponibilidade, obrigado pela participação.